Olá, tudo bem com vocês, alunos, alunas? Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Cidadania, essa disciplina tão importante que fala da nossa vida cotidiana, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, de alguma forma, direta ou indiretamente. Nós estamos prestando a nossa cidadania, estamos envolvidos nesse sistema político. A política, como eu sempre falo, ela está em todos os lugares. Ela está na nossa casa, ela está no seu trabalho, na escola, na faculdade. A política, ela está na igreja, a política, ela está na rua da sua casa. Todos os lugares têm a política e nós precisamos aprender muito sobre isso, sobre cidadania, para que nós possamos então sermos mais instruídos a respeito desse assunto, para saber os nossos direitos, para saber como exercer os nossos direitos, a nossa cidadania e os nossos deveres também, porque na cidadania você tem direitos, mas você tem deveres também, você tem obrigação. Enfim, e agora nós estamos no capítulo 4, Organização Política do Brasil. Então, no tópico 1 do capítulo 4, nós vamos falar sobre organização política do Brasil. Então, na introdução, nós temos que nos ensinando aqui que a palavra política denomina a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, a aplicação desta arte aos negócios internos da nação, política interna, ou aos negócios externos, política externa. Nos regimes democráticos, a ciência da política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância. O termo política é derivado do grego antigo politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis. A origem da palavra remonta à Grécia clássica, onde as cidades-estados eram denominados polis, palavra da onde se derivam os termos politicae, para a política em geral, e políticos, para os cidadãos envolvidos em política. Estas palavras se estabeleceram para o latim politicus e foram introduzidas às línguas europeias modernas pelo termo francês politique. Em 1265 já era definida neste idioma como ciência do governo dos estados. No senso comum e básico, a política compreende a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido político, pela influência da opinião pública através da aliciação de eleitores. Então, concepções políticas. Na concepção erudita, a política consiste nos meios adequados para obtenção de qualquer vantagem. Segundo Thomas Hobbes, para Rousseau, é o conjunto de meios que permitem alcançar os efeitos desejados. E para Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, é a arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo. Então, a política, em sua forma de atividade humana, é intrinsecamente ligada ao poder, sendo que o poder político é o poder do homem sobre o outro homem, desconsiderando outras formas de poder, tais como sobre animais ou natureza. O poder político é apenas uma das formas que o homem pode exercer o poder sobre outro homem. E aí depois nós temos algumas concepções políticas, concepção aristotélica, concepção justnaturalista, poder econômico, poder ideológico, poder político,
Então nós vamos ver aqui alguns conceitos políticos. Eu não vou ler todos, tá bom? Vou ler só 2 aqui e depois vocês leem o restante. Então, por exemplo, a concepção justnaturalista é o fundamento do poder paterno. O fundamento do poder paterno é a natureza do poder despótico ou castigo por um delito cometido do poder civil ou consenso. Outro conceito, poder ideológico, se vale da influência que as ideias de uma pessoa investida de autoridade têm sobre o comportamento dos demais. A importância social daquele que possui conhecimento é oriunda deste tipo de comportamento. Neste modelo, as ciências ganham estatuto preponderante na vida política da sociedade. A ciência se propõe a responder pelos mistérios da vida. Então, nós temos aqui alguns conceitos de política, ou seja, existe a política do poder ideológico, por exemplo, poder ideológico da direita, poder ideológico da esquerda, né, do comunismo. As pessoas formam em cima de uma ideologia um conceito político, por exemplo, feminismo, né? Conceito, a ideologia do movimento feminista ou a ideologia LGBT. Então, eles formam um conceito ideológico, certo? E muitas vezes eles montam até estatutos, partidos políticos. Então, é totalmente organizado para se discutir um conceito ideológico, certo? A questão da natureza. Existem aquelas pessoas que usam a política para defender a natureza, certo? É um conceito político. Então, hoje nós ouvimos falar muito sobre o meio ambiente. Agora nós estamos numa fase onde nós estamos enfrentando um pouco, né, as queimadas na Amazônia, no Mato Grosso, e até aqui no estado de São Paulo. Você viaja um pouco, você vê a beira da pista, em muitos lugares onde tiveram queimadas. Isso foi muito explorado pela televisão, pela internet. Um dos assuntos mais falados hoje no mundo é o meio ambiente. Então, existe uma política em torno disso daí, certo? Então, conhecimentos gerais, 3.1, história da ciência política. Seu surgimento se deu no período da Grécia clássica, momento no qual o pensar crítico é fagocitado pelo pensar racional. Entre os vários fatores que a originaram está o surgimento da polis, cidade-estado, momento onde a política cria suas bases no mundo grego. Com o surgimento das primeiras cidades, surge também a preocupação em administrá-la. É um fato notório que cada cidade-estado diverge de outros em sua orientação administrativa. A cultura, os ideais, os interesses de seus governantes são fatores determinantes na condução de sua administração e política. Um bom exemplo disso são as duas cidades gregas, Atenas e Esparta. A administração ateniense, berço da democracia, buscava contemplar as dimensões intelectuais do indivíduo, como a arte, a música, a literatura, entre outros. Já em Esparta, o enfoque se dava na forma física. Eles objetivavam a formação de bons exércitos. Um bom exemplo da diferença de dois sistemas de governo se vê no filme de Troia. Na política, muito embora existam sistemas democráticos, ainda são os interesses de poucas pessoas que regem a vida de muitas outras. Então, nós vemos aqui alguns conceitos, né, de política.
de alguns filósofos, Platão, Aristóteles, aonde eles desenvolveram alguns conceitos políticos. Vamos ver aqui pelo menos um. Aristóteles esboça um novo tipo de política onde a população é fundamental e depende que toda boa política deve visar o bem comum. Aristóteles questionou a forma de governo de sua época, apontando suas falhas. Então, nós vemos aqui um pouco sobre a história da ciência política. Então, existe diferença de Estado para Estado, existe uma diferença política. Por exemplo, às vezes tem questão de trânsito que difere de um Estado para o outro, questão de impostos, às vezes de um Estado para o outro difere. Então, há algumas diferenças de um Estado para o outro na questão de política, costumes, às vezes diferença de trânsito, às vezes diferença de segurança, enfim. A política, a história política, né, na questão da ciência, da política, ela tem diferença mesmo dentro de um país, onde existe uma política federal, existe também políticas que acabam diferenciando. É claro que tem que estar dentro da Constituição, mas existe, mesmo dentro de um país, políticas diferentes de um Estado para o outro, certo? Então, a política no Brasil, no tópico 4, fala sobre o sistema governamental brasileiro, de uma república federal presidencialista, de regime democrático representativo, ou seja, uma forma de governo no qual um representante, que é o presidente, é escolhido pelo povo, acumulando as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Seu cargo é eletivo e temporário, dividido em mandatos de 4 anos, direito a um mandato e uma reeleição. Esta pessoa é eleita pelo voto para representar a maioria. Na democracia representativa, o povo dificilmente exerce sua soberania. Ele elege o chefe do Poder Executivo e os seus representantes nos órgãos legislativos, como também diretamente mediante ao plebiscito, referendo e, raramente, iniciativa legislativa popular. Então, o centro do poder político brasileiro se concentra na cidade de Brasília e é composto pelo Palácio do Planalto, que é o Executivo, Supremo Tribunal Federal, que é o Judiciário, o Congresso Nacional, que é o Legislativo, e o Parlamento Brasileiro é bicameral, ou seja, a Câmara dos Deputados e Senado. Então, o nosso sistema político no Brasil é República Federal Presidencialista, certo? Então, no Brasil, é o regime democrático representativo, ou seja, nós somos representados pelos chefes federal, chefes estaduais, municipais, ou seja, nós escolhemos um presidente federal, que é o presidente nacional, nós escolhemos um chefe de estado, que é o governador, nós escolhemos um chefe de município, que é o prefeito. No legislativo, nós temos a Câmara Federal, nós temos o Senado, nós temos assembleias legislativas de cada estado e as câmaras municipal de cada cidade. No poder judiciário, nós temos aí o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a terceira instância, e aí nós temos também nos estados todo o sistema judiciário que representa o cidadão. Por exemplo, aqui na cidade de Tupã, nós temos o fórum, certo? A comarca de cada município. Então, por exemplo, se um município não tem um fórum, tem uma comarca que representa os municípios. Por exemplo, aqui em Tupã, a comarca de Tupã representa os municípios aqui. Então, uma pessoa entra na justiça em primeira instância no município, em segunda instância no estado,
no STJ, e no terceira instância no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, o sistema judiciário, certo? Então, o sistema político do Brasil é esse, né? Uma república federal presidencialista, aonde nós escolhemos o nosso representante, o nosso chefe executivo, que ele tem direito a um mandato e uma reeleição, se caso assim ele conseguir se reeleger, certo? Então, aqui é algo muito importante, porque nós escolhemos quem vai governar sobre nós. Agora nós estamos numa época política e é muito importante nós sabermos quem nós vamos escolher para estar no executivo da nossa cidade, para estar no legislativo da nossa cidade. Nós temos que nos conscientizar a respeito, porque nós estamos dando como se fosse um cheque em branco para eles. E eles vão preencher esse cheque, certo? Eles vão administrar esse cheque, esse dinheiro, porque nós vamos pagar os nossos impostos. Tudo você paga imposto. Você compra um celular, você paga imposto da sua casa, você paga imposto da comida que você come, da gasolina que você abastece, tudo você paga imposto. Então, é como se nós estivéssemos dando um cheque em branco para o nosso prefeito, onde ele vai administrar todo o dinheiro dos nossos recursos. E assim também para o governador, para o presidente da República. Então, nós precisamos nos interessar por política, porque um mau gestor, ele vai governar mal, vai administrar mal, né? Então, isso é na questão de administração, mas entra outras questões também. Por exemplo, na questão do legislativo, é onde se faz as leis, é onde se aprova as leis. Então, se nós não tivermos representantes que defendem a nossa fé, que defendem os nossos princípios familiares, cristãos, nós não podemos ter pessoas lá legislando contra nós, fazendo leis contra a família, fazendo leis contra a igreja, contra a fé. Por exemplo, liberando a maconha, liberando o aborto, a pedofilia, a ideologia de gênero. Tantos projetos, né, que nós temos visto aí, que eles vêm tentando colocar a doutrinação das crianças, enfim. O poder legislativo é um dos poderes mais importantes, até mais do que o executivo. Por quê? Porque é no poder legislativo que se faz as leis. E as leis, uma vez aprovadas, elas têm que ser cumpridas, certo? Lei, você obedece, você não questiona, você pode até questionar, mas você tem que obedecer. Por exemplo, uma lei de trânsito, você pode até não concordar com alguma lei que tem de trânsito. Às vezes você está na pista e ali aquela pista está falando 100 km por hora. Aí você fala, podia ser pelo menos 120. Então você não concorda a 100 km por hora. Você acha que aquela pista é boa demais, dava para andar mais. Mas a lei fala que é 100 km por hora. Então, se você avançar a 100 km por hora e você passar no radar, você vai ser multado. Você concordando ou você não concordando. Então, a partir do momento que vira lei, você tem que obedecer. Senão você será penalizado. Então, hoje, nós precisamos tomar muito cuidado na questão do legislativo, tanto na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque tudo passa pela Câmara, tudo passa pelo Legislativo. Preste atenção, comece a se interessar um pouco mais sobre política. Um governo, o presidente, ele só governa se o Legislativo deixar ele governar, aprovar os projetos dele. A mesma coisa, um governador, um prefeito, tudo passa pelo Legislativo.
Então, é muito importante nós prestarmos atenção. Quem vai ser o nosso deputado federal, quem vai ser o nosso deputado estadual, quem vai ser o nosso senador, quem vai ser o nosso vereador. Por quê? Porque é o legislativo, certo? Aonde se faz as leis e aprovam as leis, aonde tudo do governo passa pela Câmara para ser aprovado. Então é muito importante hoje nós prestarmos atenção sobre isso, ok? Então a Federação Brasileira, o Estado brasileiro é uma federação, pois é composto de entidades subnacionais ou estados dotados de autonomia política garantida pela Constituição Federal e do poder de promulgar suas próprias constituições, autogoverno, autolegislação e autoarrecadação. Atualmente o Brasil é dividido administrativamente e politicamente em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal. Então é aquilo que eu falei para vocês. Cada estado tem também a sua autonomia para poder fazer as suas próprias leis. É claro que tem leis federais que elas também precisam ser observadas, mas existem leis no estado de São Paulo que não tem no estado do Paraná, no estado do Mato Grosso, do Pará, né? Da Bahia, Minas Gerais. Cada estado também tem as suas próprias leis, tá? E dentro dos estados tem os municípios. Os municípios são as menores unidades políticas autônomas que compõem a Federação Brasileira. Possuem natureza de pessoa jurídica, de direito público, com autonomia política e limitado pela Constituição Brasileira de 1988. Possuem autoadministração, autogoverno e autoorganização. Os tributos coletados pelos municípios, bem como sua participação nos impostos coletados pelos governos estaduais e federais, também são determinados para estas mesmas Constituição. No Brasil existem cerca de 5.564 municípios. Suas populações variam entre 11 milhões de habitantes, como São Paulo, e cidades com menos de 1.000 habitantes. A nação brasileira possui cerca de 190 milhões de habitantes. Alguns já falam que passou de 200 milhões, certo? Então, assim é o nosso governo brasileiro, né? A federação, depois de uma forma menor os estados, depois de uma forma menor os municípios, ok? Então, aí tem os seus chefes que vai gerir toda essa política. Por exemplo, nos estados é o governador, na cidade é o prefeito, certo? Então, e tudo tem o legislativo. No estado tem a Assembleia Legislativa, nos municípios tem as câmaras municipais, ok? E em Brasília, no âmbito federal, nós temos 2 legislativos, que é a Câmara Federal e o Senado, ok? Muito bem, vamos lá. Tópico 2, os 3 poderes. Introdução: o Estado brasileiro é dividido em 3 esferas de poder: poder executivo, legislativo e judiciário. Então, a ideia norteadora a respeito dos 3 poderes foi desenvolvida por Aristóteles na Antiguidade, mas foi aplicada pela primeira vez na Inglaterra em 1653. Porém, o conceito definitivo foi desenvolvido por Montesquieu na obra O Espírito das Leis, publicada em 1748. O conceito de equilíbrio entre os 3 poderes parte da ideia principal do autor, onde é preciso que, pela disposição das coisas, o poder retenha o poder. Certo? Então, o presidente da República é o chefe maior do Estado, mas não é tudo que ele quer fazer que ele faz. Não é ele que manda em tudo. Então, os 3 poderes é para equilibrar, certo? Nós temos a Constituição. Então, nós temos um presidente, um chefe maior, mas nós temos uma Constituição que está acima dele, que ele não pode extrapolar, ele não pode ir além do que a Constituição brasileira
diz. Então ele tem que governar dentro da Constituição. Então não é porque a pessoa é o presidente da República que ele faz o que ele bem quer, o que ele bem pensa. Não é assim. Entendeu? Então há um equilíbrio ao executivo, ao legislativo, que fiscaliza, que faz as leis, e há um judiciário que julga se aquilo está dentro da Constituição. Se pode, se não pode, vamos supor que algum projeto é inconstitucional. Vamos supor que o executivo faz um projeto, é inconstitucional, mas mesmo assim a Câmara aprova, passou, a Câmara aprovou. É um poder, aprovou, virou lei. Mas alguém questiona, é inconstitucional. E alguém então leva isso ao judiciário. Então o judiciário vai julgar se aquela lei é inconstitucional ou não. Se for inconstitucional, o judiciário ele vai anular aquela lei, porque está fora da Constituição. Então, assim, uma pinceladinha para você entender um pouco, tá bom? Vamos lá então. O Poder Executivo no Brasil é o conjunto de órgãos de autoridades públicas aos quais são atribuídos pela Constituição Federal Brasileira, a nossa Constituição vigente, que é de 1988, que muitas pessoas já questionam a Constituição, dizendo que ela é muito antiga e ultrapassada. A função, mas é ela que vigora até o momento. A função administrativa adotando os princípios da soberania popular e da representação. O Poder Executivo é regulado pela Constituição Federal nos seus artigos 76 e 91. Então, o Executivo Federal, o Brasil é uma república desde 15 de novembro de 1889, então nós somos uma república federativa. Então, o presidencialismo, que é o nosso sistema de governo, foi introduzido pela primeira vez a Constituição Republicana em 24 de fevereiro de 1891, que se espelhou nas constituições dos Estados Unidos e da Argentina. O Poder Executivo é exercido no âmbito federal desde 1891 pelo presidente da República eleito por sufrágio popular e direto em eleições em 2 turnos. Se houver algum impedimento, é substituído pelo vice-presidente. Para colaborar com o chefe do executivo, são nomeados por ele os ministros de Estado, sendo o principal representante do Poder Executivo, o presidente da República tem como principais funções nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. E aí depois tem várias atribuições que é do Poder Executivo. Não vou ler todas aqui para a gente ganhar tempo, mas depois vocês têm aí na sua apostila para vocês acompanhar o que compete ao Poder Executivo, tá bom? Então, os principais órgãos do Poder Executivo Federal são Presidência da República, Vice-Presidência da República, Ministério de Estado, Defensoria Pública da União. Então, esses são os órgãos principais do Executivo Federal. Então, a sede do Poder Executivo brasileiro se situa no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal. Então, as autoridades federais, Presidente da República, para concorrer à presidência é necessário observar as limitações impostas pela Constituição. De repente, você quer ser Presidente da República, você precisa estar enquadrado aqui, tá bom? Ó, ser brasileiro nato, ter a idade mínima de 35 anos completos antes do pleito, ter o pleno exercício de seus direitos políticos, ser eleito e ter domicílio eleitoral no Brasil, ser filiado a uma agremiação ou partido político, não ter substituído o atual presidente nos 6 meses antes da data marcada para a eleição. Então aqui está falando sobre as autoridades representativas, como é que funciona, tá bom? Vou pular aqui para a gente também estar ganhando tempo. Aqui nós temos uma galeria dos presidentes do Brasil. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ver,
Você que tem seu livro-texto aí, sua apostila, nós temos uma galeria de presidentes que já exerceram o poder executivo na nossa nação. Ok? Aí na página... Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou falar aqui sobre... um pouco sobre as Forças Armadas, tá? Que é importante. A gente se fala pouco sobre as nossas Forças Armadas. Então, vou falar um pouco aqui. No tópico aqui 2.1.6. Forças Armadas. As Forças Armadas são órgãos especiais que visam a manutenção da ordem interna e soberania externa dentro do Estado brasileiro, constituindo a base da segurança nacional. As Forças Armadas fazem parte a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, sendo elas instituições nacionais permanentes e regulares com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República. Sua função é defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e manter a lei e a ordem. Ok? Ministério Público da União é o órgão oficial do Poder Executivo cuja função é a promoção da justiça e defesa dos interesses sociais. Cabe-lhe a iniciativa da ação para levar aos tribunais os transgressores da lei. No âmbito federal, é chefiado pelo Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente com aprovação do Senado. Segurança Pública, uma vez que a realização do bem comum é uma das tarefas do Poder Executivo, a segurança pública se torna uma de suas maiores responsabilidades. Para o desempenho dessas tarefas, foram instituídas Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis. Ok? Então, para a gente entender um pouco da questão de segurança no nosso Estado, como funciona. Poder estadual, o executivo estadual, é exercido pelo governador, substituído em seus impedimentos pelo vice-governador e auxiliado pelos secretários de estados. Então, vou pular aqui, tá? Para que a gente possa ganhar tempo. Aqui fala um pouco sobre o governo estadual, os principais órgãos do poder executivo estadual. Governos das unidades federativas, representada pelos governadores, secretarias de estados das unidades federativas. Então, nós vemos aqui os principais órgãos do poder executivo estadual. E no poder municipal é exercido pelo prefeito, sendo ele em seus impedimentos substituído pelo vice-prefeito e auxiliado pelos secretários municipais. Ok? Então, vocês percebem que sempre tem um presidente e um vice-presidente, um governador, um vice-governador, um prefeito e um vice-prefeito. Ok? Sempre são dois. O primeiro e o segundo, né? O prefeito, o vice, o governador e o vice, tá? Então, o prefeito e o seu vice são eleitos simultaneamente, como os vereadores, para um mandato de 4 anos. Caso falhe em suas tarefas, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Requisitos para um prefeito ser elegível: possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa. Nesse caso, o cidadão português deve se encontrar amparado pelo estado de igualdade entre portugueses e brasileiros, eleitor, em dia estar em gozo pleno do exercício do direito político, domicílio eleitoral, na circunscrição na qual o candidato se apresenta, filiação partidária, ser alfabetizado, e aqui são os requisitos para ser candidato aí a prefeito, vice-prefeito, vereadores. Poder legislativo no Brasil. O poder legislativo analisa as propostas e elabora as leis que irão gerar a nação. Esse tipo de poder é constituído pelo Congresso Nacional, que, no caso do Brasil, é dividido em 2 partes, o Senado e a Câmara. Em suas funções também consta fiscalizar o poder executivo no Estado
é exercido nas assembleias legislativas e nos municípios através das câmaras dos vereadores. Então é importante a gente entender o papel do legislativo. Muitas pessoas confundem legislativo e executivo. Muitas pessoas não sabem separar. Então eu vou gastar um pouco de tempo aqui para explicar, ok? Então, poder executivo, o nome já fala, executa. Poder executivo é para executar. Então, o poder executivo, ele faz infraestrutura, saneamento básico, iluminação, transporte. Então, ele é aquele que executa, certo? Que faz uma praça. Então, nós não podemos confundir o poder executivo com o legislativo. O poder legislativo, ele tem a função de legislar, ou seja, ele faz leis que beneficiam o cidadão, certo? Que vai trazer para o cidadão benefícios, ok? Então, que protege o cidadão. O legislativo, ele vai fiscalizar o executivo, para ver se ele está gastando de forma correta, para ver se o executivo não está desviando dinheiro, para ver se o executivo está administrando de forma que atende o cidadão, se está tendo remédio. Ele vai fiscalizar se a população está sendo atendida nas suas necessidades e vai cobrar o executivo. Ele vai fiscalizar através de requerimentos, indicações. Ele cobra o executivo para que execute serviços que beneficia o cidadão. O postinho de saúde lá, se não tem, ele vai ver a necessidade. A iluminação, o asfalto, saneamento básico, transporte, a segurança, o lazer. Então, o legislativo, ele trabalha nesse sentido. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque tem muitas pessoas que ele acha que, por exemplo, o deputado tem poder para executar. Ele acha que o vereador tem poder para executar. Tem muitas pessoas que falam assim, o vereador não fez nada. O que o vereador fez? Ele acha que o vereador pode fazer uma praça. Ele acha que o vereador pode ir lá e trocar uma lâmpada. Ele acha que o vereador, ele pode ir lá e fazer uma quadra de esporte. Ele acha que o vereador, ele pode ir lá e fazer um centro comunitário. O vereador não tem poder para isso. Essa não é a função do vereador. Ele vê a necessidade e ele cobra o executivo para que execute, para que faça. Então tem muitas pessoas que não entendem isso. Ele acha que o vereador tem esse poder para asfaltar a rua da casa dele, para trocar uma lâmpada. Ele não tem esse poder. É o prefeito que tem. É o executivo que tem. Então, o vereador, ele pode cobrar. Ele é aquele que cobra. Ele é aquele que pede através de requerimentos. Então, você tem uma demanda no seu bairro. Você pode procurar o seu representante, seu vereador, e levar a demanda do seu bairro. O que o vereador vai fazer? Ele vai fazer um requerimento ou através de indicação lida na Câmara Municipal, que vai chegar até o prefeito com as reivindicações do cidadão. E aí o vereador, ele vai cobrar o prefeito. Prefeito, precisa fazer isso. Precisa tampar os buracos lá. Prefeito, precisa levar infraestrutura para aquele bairro. Está faltando isso, está faltando aquilo. Então, o legislativo, ele cobra o prefeito para que o prefeito faça aquilo que vai beneficiar diretamente o munícipe, o cidadão, lá na ponta. Ok? E ele também vai, então, fiscalizar, ele vai cobrar. Por exemplo, o prefeito vai fazer uma licitação. Uma licitação, por exemplo, deixa eu ver aqui,
de uma empresa que vai recapear a cidade. Ele vai fazer uma licitação de uma empresa que vai comprar alimentos para dar na creches, nas escolas. Tudo no executivo é feito através de licitação. Ou seja, o prefeito fala o que ele quer e as empresas vêm, fazem as suas propostas, envelopes fechados, e aquela que ganhar através do menor preço é aquela que ganhou a licitação. Certo? Então o vereador ele pode fiscalizar isso daí. Ok? Para que isso seja feito de uma forma correta, ele vai analisar como foi feita essa licitação. Por exemplo, recapeamento da cidade. Vamos supor que foi 3 centímetros recapeamento. Então o vereador tem que fiscalizar. Será que ao invés de 3 centímetros não foi 2? Será que ao invés de 3 centímetros não foi 1,5 centímetros? Entendeu? Então, esse é o papel do legislativo. Então muitas pessoas não entendem. Eles acham que o legislativo tem poder executivo. Eles misturam Câmara de Vereadores com Prefeitura. Eles acham que é tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa. São poderes independentes. São poderes independentes. Tá bom? É bom você aprender isso. É bom você entender. Certo? Porque a gente vê que muitas pessoas, elas falam umas coisas, até mesmo nas redes sociais, sem saber o que estão falando. Certo? Sem ter conhecimento de causa. E 90% das pessoas falam aquilo que não sabem o que está falando. Porque não entende como funciona a política, né, na nossa nação, como que é dividida, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, poder militar, forças armadas. Ok? Então nós vamos encerrar aqui, tá? E essa aula, e voltaremos na próxima aula para a gente dar continuidade, ok? Vamos fazer uma oração, esqueci de fazer para começar, então vou fazer para terminar, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta aula de cidadania. Abençoe cada aluno para que eles possam crescer como cidadãos e exercer a sua cidadania, para que eles possam, Senhor, realmente ser homens e mulheres de Deus, que exercem a sua cidadania naquilo que eles acreditam, naquilo que eles defendem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso município, toda a autoridade constituída. Dê sabedoria para que eles governem, meu Deus, com temor, com amor e respeito pelo cidadão e principalmente pelo menos favorecido. Pai, sara a nossa terra, abençoa a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, paz seja convosco.